Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um encontro infantil da Casa do Coração. Hoje nós vamos dar início a um novo ciclo do nosso estudo, que é o estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos começar pela primeira parte, que fala das causas primárias, e hoje nós vamos abordar o capítulo 1, que fala sobre Deus e o infinito, sobre as provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo, tá? Só para lembrar, gente, que esse encontro é destinado às crianças e adolescentes, né? Então a gente não é para ninguém ficar assustado achando que é um livro muito difícil, porque a gente vai abordar aqui de uma maneira leve, de uma maneira resumida, né? Então, assim, direcionado mesmo para o nosso público, que são as crianças e os adolescentes. E caso fique alguma dúvida, a gente use alguma palavra mais difícil, vocês comentam aqui a dúvida de vocês, que a gente vai trocando, vai respondendo, tá bom? Então agora, gente, vamos nos preparar para a nossa prece inicial, para a nossa oração inicial. Eu sugiro que a gente coloque um copinho de água para cada membro da família, tá? Ou garrafinha, como vocês preferirem. Chamem aí vovô, vovó, mamãe, papai, irmãos, quem tá em casa, para participar desse momento. É um momento nosso de conexão com a espiritualidade. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos da espiritualidade, nossos mentores e guias, a corrente espiritual da Casa do Coração, Dona Chiquita, Canagé. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Nós pedimos agora pela fluidificação das nossas águas, que em cada copinho ou em cada garrafinha seja depositado agora os fluidos mais apropriados para a saúde física e espiritual de cada membro da família. Que essa água possa nos reequilibrar, nos reenergizar, nos harmonizar, trazendo saúde, vitalidade e equilíbrio para o nosso corpo físico, para a nossa mente, para o nosso espírito. Graças a Deus. Nós agradecemos a espiritualidade pela fluidificação das águas e por esse momento tão maravilhoso e tão importante da nossa semana, que é o nosso encontro infantil. Gente, então vamos começar o nosso estudo de hoje. Bom, primeira pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Olha aqui, já nessa pergunta, um detalhe super importante. Kardec já tinha uma visão mais diferenciada, né? Ele não pergunta quem é Deus. Deus não é uma pessoa, né? Que é Deus? E olha o que os espíritos respondem. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então Deus, aquela imagem que alguns povos tinham antigamente, algumas religiões ainda trazem, daquele senhor de barba branca, num trono no céu, isso tudo a gente já entende de uma outra forma, né? Deus não é um ser humano, ele é algo muito maior, né? Ele criou o ser humano, é o nosso criador. Então, ele não é igual a gente, né? Ele é algo muito superior. E ele fala aqui que a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, ele vai trabalhar aqui também no livro a questão do infinito. A gente vai ver aqui vou pular algumas perguntas, mas aqui na pergunta 4, ele fala assim, onde que a gente pode encontrar a prova da existência de Deus?
E aí os espíritos respondem o seguinte: num axioma que se aplica à nossa própria ciência aqui da Terra, né? Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Ou seja, tudo que não foi construído pelo homem aqui na Terra, por exemplo, a gente já pode atribuir como obra de Deus, como criação do nosso Criador. Aí ele fala aqui o seguinte: para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Então, gente, Deus veio antes de tudo que a gente está vendo aqui, né? Ele é a causa primária de tudo isso. E uma das provas da sua existência é o fato das coisas estarem aí, né? Quem pendurou as estrelinhas lá no céu, né? Foi o homem? Não, né? O que são aquelas estrelas? São outros astros, outros mundos, né? Em cada estrela daquelas tem outros planetas ali ao seu redor, outros orbes. Então, essa criação é muito maior do que do que a gente pode ver e do que a gente pode imaginar. É algo muito, muito maior. E aí, ele, na pergunta 6, né, na outra, ele pergunta assim, sobre esse sentimento íntimo, porque no fundo, a gente sempre, o ser humano, né, sempre acreditou em algum Deus, né, cada povo, às vezes povos que nunca se falaram, né, aquelas tribos mais lá no interior da África, com a tribo indígena mais no interior da Amazônia, todo mundo tem um Deus, né, acredita numa divindade. E aí ele questiona justamente isso. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas, ou seja, é uma ideia que foi passando de geração para geração e aí todo mundo acaba acreditando em Deus por uma convenção. E olha o que os espíritos respondem. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Foi isso que eu acabei de falar, né? Às vezes aquela tribo africana lá no interior da África, ou outra afastadíssima, todos eles nunca se falaram, nunca, né, tiveram essa questão de serem contaminados, entre aspas, né, com esse conceito, e todos eles, no seu íntimo, trazem essa questão de que algum Deus existe, né? Quem fez tudo isso? Então é algo que o ser humano já traz dentro de si. No sentimento da existência de um ser, se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, né, algo que se ensinou, que se aprendeu, não seria universal, como é, né? E não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Então, é só mesmo reforçando isso que a gente acabou de falar, né? Então a gente consegue ver aí que é algo que a gente traz dentro da gente mesmo, né? Como filho desse Criador maior. Isso é tão lindo, né? Olha, na questão 8, ele pergunta assim: que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso? Tem muita gente que fala assim: gente, eu não acredito em Deus não, essa é uma besteira, o universo, a ciência já comprovou que teve um Big Bang, e que foi uma explosão, e que isso, e que aquilo outro, e aí por acaso os átomos foram se juntando, e aí surgiu aqui a Terra do jeitinho que ela é, com essas vidas todas, essas inúmeras espécies de vida aqui no planeta, tudo pelo acaso, né? Foi tipo uma coisa assim que aconteceu espontaneamente. Não tem o dedo de Deus aí nessa história. Tem gente que acredita nisso. Aí olha o que os espíritos responderam para Kardec sobre esse assunto. Outro absurdo, olha só, a gente achar que foi um mero acaso, né? Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Mas o que é o acaso? Nada. Então, a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Olha aquela primeira pergunta lá, inteligência suprema.
tem por trás de cada criação, cada insetinho minúsculo. Vamos imaginar uma formiguinha. A formiguinha, ela tem as patinhas dela, ela anda, ela consegue carregar a folhinha, ela criou uma casa enorme que é o formigueiro, ela dá atividades para cada uma ali da tribo das formiguinhas, cada uma tem um trabalhinho a fazer, elas se comunicam entre elas, né? Então, assim, olha que perfeição, gente. Eu tô falando de uma formiguinha. Agora, imagina se a gente for pensar, né, nos milhares de animais e vegetais e de formas de vida, né, que tem aqui, só aqui na Terra. A gente também não tá falando de outros mundos, né? Então, assim, obviamente que tem algo, né, por trás disso, uma inteligência muito mais desenvolvida do que a gente pode supor, né, que arquitetou tudo isso. Então essa também é uma das provas da existência de Deus, né? A gente conhece o Criador pelas suas obras. Então, ele fala aqui que atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Então tá explicado, né? Não é o acaso, né? Não foi por acaso que os átomos se juntaram, que tudo isso se formou aqui. Não. E aí ele pergunta assim, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Será que a gente vai conseguir um dia entender esse tamanho dessa inteligência, a magnitude do que é Deus, né? Será que um dia a gente chega lá? Aí olha o que os espíritos respondem. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, ele coloca aqui o seguinte, a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus, ou seja, nós ainda somos assim muito bebês, né, nessa escala evolutiva, a gente não consegue entender muita coisa, né? Se às vezes um neném não consegue entender, sei lá, algo da vida adulta, por exemplo, a mamãe vai ter que sair para trabalhar, ele não entende aquilo, como assim, né? Imagina a gente entender a magnitude de Deus, né? Mal comparando, é por aí, né? A gente ainda tá assim muito no comecinho da nossa jornada, ainda está muito involuído para conseguir alcançar isso tudo. Então, na infância da humanidade, ele fala como se fôssemos crianças, né? O homem confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, antigamente se falava, né, de um Deus muito bravo, de um Deus vingativo, que podia punir, né? Isso tudo é ignorância do homem, né, que atribui a Deus os seus atributos, né? Então, quem é vingativo não é Deus. Mas é tão difícil conseguir compreender algo tão grandioso, né, tão evoluído, que a gente acaba comparando com a gente, né, com as nossas imperfeições aqui. Bom, e por último, eu vou deixar aqui a questão dos atributos de Deus. Ele faz na pergunta 13 um resumão do que seria Deus. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente bom e justo, nós temos a ideia completa de seus atributos? Kardec pergunta. E ele ainda coloca que mesmo assim, olha que pergunta mais completa, e ele ainda fala que não estamos tão completas assim. Do nosso ponto de vista, do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Mas ele fala o seguinte, a gente ainda não consegue realmente alcançar a grandiosidade de Deus. Mas a gente vai esmiuçar aqui esses atributos que Kardec mencionou. Deus é eterno? Sim. Se ele tivesse tido início, o que é eterno? Que não tem nem início e nem fim, né? É eterno. Então, se ele tivesse tido o início, teria saído do nada. Ou então, também teria sido criado por um ser anterior. E isso não é Deus. Então, ele é eterno, sem início e sem fim. Ele é imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. E a gente sabe que as leis que regem o universo, elas se mantêm
constantes, então não é mutável. Ele é imaterial. Então ele fala aqui: quer isto dizer que a sua natureza difere tudo o que chamamos matéria, né? A gente não consegue pegar, a gente não consegue ver. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. E a matéria, ela sofre as influências, né, externas, a matéria se modifica. Então, como Deus é imutável, ele também é imaterial. Único. Ele é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Então, imagina um Deus faz uma coisa, o outro Deus faz outra, e eles divergem. Não. O Deus é único, a criação dele foi feita de uma única inteligência suprema. Onipotente. Ele é onipotente porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. E a gente viu que não tem Deus. É tudo uma questão de lógica. Kardec ele vai colocando tudo encadeadinho, né? E a gente vai ampliando aí a nossa consciência, ampliando a nossa percepção e vai vendo como tudo se encaixa, né? Como tudo faz sentido. E ele é soberanamente bom e justo. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores também, né? E essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. Às vezes a gente reclama, né? Ai, Deus, nossa, que injustiça, essa pessoa não merecia isso. Mas a gente, na verdade, não está ciente, né, de todo um contexto, de múltiplas encarnações. Às vezes aquela pessoa tá ali sendo poupada de algo. Então Deus é sim infinitamente bom, infinitamente justo. Deus é puro amor, gente. Não duvidemos disso. Na hora que alguma coisa assim sai do trilho, que a gente acha que não tá certo, é a nossa percepção daquilo que não tá certo, tá? A gente tem que, como é que se diz? Entender, né, o tamaninho da nossa compreensão, entender que nós estamos, sim, evoluindo, mas que ainda falta uma longa estrada para a gente conseguir compreender melhor, né, Deus, divindade, esse amor infinito, essa inteligência nossa perfeita, né? Então, um dia a gente vai chegar lá. Bom, pessoal, esse era o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, bota aqui nos comentários que a gente vai trocando, a gente vai esclarecendo nos próximos, ao longo da semana, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando dessa nova fase de estudos nosso. Semana que vem a gente vai para o capítulo 2, tá bom? E a gente espera vocês lá. Um beijo, uma semana maravilhosa. Tchau, tchau!